9h02. É hora, então, do Eduardo Oineg conversar aqui conosco. O Eduardo Oineg, que é um apreciador da cena política e, claro, está atento a tudo que cerca a presidência da República. Afinal de contas, Oineg, nós temos tido aí caneladas, cabeçadas, o próprio presidente reconheceu isso, mas elas não param de acontecer. O que seria preciso para que todos remassem o barco na mesma direção? Porque se o barco afundar, afundam todos, né? Independente das posições que tem. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. De fato, só trocaria o apreciador da cena política por observador, porque não estou gostando de nada do que eu estou vendo, né? Ninguém está gostando do que está Tá vendo. bom, aceita a objeção. Observador. Mas ontem o presidente da República recebeu um grupo de jornalistas para um café da manhã e na conversa ele falou de forma muito civilizada, diga-se, dos pontos mais importantes que o Brasil tem que mudar. Pois esse personagem que surgiu no café da manhã, esse personagem que conversou com os jornalistas, não tem nada a ver com o personagem que aparece nas redes sociais. E esse personagem que conversou com os jornalistas é um presidente diferente do presidente que a gente vê refletido no noticiário, talvez em parte porque o noticiário não reflita com precisão o que está acontecendo, mas sem dúvida há uma responsabilidade grande nisso, nesses desencontros, nas cabeçadas, nas joelhadas, que a gente vê aqui e ali. E não é que envolvem figuras periféricas, sabe? O diretor de uma estatal discutindo com o gerente de uma outra estatal. Nós estamos vendo uma discussão entre figuras chaves do governo. Não só ministros disputando poder, que isso é do jogo político, é normal, mas as desavenças com o vice, com os familiares. Do ponto de vista prático, não vai mudar a reforma da Previdência, é evidente que não, mas passa um sentimento, uma sensação ruim. O que falta acontecer? Talvez um grande susto. Esse é o problema. Em geral, a gente aprende com um grande susto. A gente vai fazendo, sabe? Vai dirigindo o carro sem cinto. O que precisa para parar com isso? Um grande susto. Mas a gente bebe e dirige. O que precisa? Um grande susto. É lamentável isso. É uma blitz, é uma prisão, é uma trombada, um negócio desse. É um grande susto. O presidente Fernando Henrique tomou um grande susto quando houve crise da Ásia, crise da Argentina, né? Quem acompanhou isso lembra, ele um dia tomou um susto, sabe? O ambiente era hostil lá fora. Aí ele pegou uma série de projetos que estavam andando para tentar apresentar um pacote de resposta a isso, né? A esse desconforto econômico. A Dilma tomou um mega susto em 2013. Não vou nem falar do susto que ela tomou quando fizeram as contas e ela tinha sido empichada, mas isso lá na frente. Me refiro ao susto de 2013. De repente ela era presidente e as ruas começaram a rugir, né? Então, talvez o governo precise de um grande susto para que perceba, caramba, não dá para brincar. Nós estamos mexendo com coisas muito importantes e o país precisa da gente, nós, o governo. Agora, Oineg, tem uma coisa interessante, porque o mercado financeiro geralmente fica com essa tarefa, né, de dar sustos no governo, fazendo o dólar subir, a bolsa cair. A gente viu isso acontecer agora, o dólar encostando lá a R$4, mas eles não têm tido tanta força quanto tivemos no passado. Primeiro porque temos uma reserva internacional gigantesca de quase 400 bilhões de dólares, ou seja, ninguém vai brincar de desafiar o Banco Central nesse sentido. Segundo, os investidores estrangeiros não estão no Brasil, eles saíram em outubro, não voltaram ainda, ou seja, tem muito, quando tem vendedor, não tem muito comprador, porque hoje vendedor e comprador no Brasil é só o investidor brasileiro, e está todo mundo muito comprado em Brasil, ou seja, acreditando que o Brasil ia dar certo. Enfim, quando os estrangeiros foram embora, o brasileiro foi lá e comprou tudo que estava mais barato. Então, o mercado financeiro também perdeu um pouco desse poder de mandar um recado, de punir um pouco as escolhas e a desarticulação do governo, né? E quando você fala em investidor estrangeiro, investidor brasileiro, é quase uma contradição em termos, né? Porque ou é investidor ou é brasileiro, porque um brasileiro, olhando esse cenário atual, ele fica com medo, ele já tomou tanto susto, tanto susto, tanto susto. Pega o empresário brasileiro, coloca o seu capital, primeiro que onde ele consegue crédito, a que preço ele consegue crédito, aí ele contrata, aí tudo judicializado. Aí você pega a rede de fornecedores, um negócio assombroso, decisões do Poder Judiciário que são assustadoras. Agora mesmo, essa semana,
houve uma decisão, está nos jornais de hoje, uma decisão que você comprando produtos, insumos da Zona Franca de Manaus, você tem benefícios como se você tivesse produzido o produto na Zona Franca de Manaus, ou seja, você está estendendo o subsídio para quem fabrica fora da Zona Franca de Manaus. Isso é uma distorção enlouquecida. Então, nós estamos num quadro nacional grave, muito grave. A taxa de desemprego é assombrosa, a quantidade de gente trabalhando em condições inadequadas, não inadequadas porque não usa luva, estou falando inadequadas porque a renda ainda é baixa, é muito grande. Você pega programas importantes, como o programa de construção civil. O que está acontecendo com a construção civil no Brasil? Ela ganhou um soprinho, parecia que 2019 ia começar, ia dar uma decoladinha e naufragou de novo. E temos um problema grave, que é esse encontro com o progresso que não acontece. A nossa bandeira está escrito lá progresso, né? Cadê o encontro com o progresso? Depois que a gente mergulhou na recessão, eu estou falando progredir economicamente, progredir socialmente, reduzir as estatísticas sociais negativas e aumentar e elevar as estatísticas sociais econômicas positivas. Cadê isso acontecendo? Era para acontecer em 17, era para acontecer em 18, era para acontecer em 19... E agora a gente está torcendo para que aconteça em 20. Então a gente vai ter um período de retração econômica e social, porque quando a gente fala econômica, né, Thaís, muita gente pode ficar ouvindo, pô, vocês ficam falando de economia e eu? É a mesma coisa, quer dizer, é social, Exato. No final é social, uma coisa só, não tem essa separação de econômica e social. Mas você imaginar que você está entrando, exato, que você está entrando no 5º ano, você tem mais de um mandato de retração econômica e social, um país parado. Imagina um país parado, o custo que é para as pessoas que querem comprar sua casa, que querem conseguir um emprego, que querem pagar a faculdade. Agora, hoje saiu a notícia, 60% das pessoas que contraíram aquela dívida do FIES para pagar a faculdade não estão conseguindo pagar. Então tem uma distorção muito complicada e o susto, eu volto ao meu ponto, que o Palácio do Planalto não levou, porque as pessoas estão esperançosas. Não é que elas estão achando que está indo bem, não. Mas elas têm esperança, é natural que tenham esperança. A gente tem que torcer para que dê certo. Valeu, Eneg. Nós conversamos então ao longo da programação. Bom final de semana para você, hein? Para vocês todos. Um grande abraço.